O cantor Daniel foi desrespeitado ao vivo por Anitta, que zombou dele afirmando que sertanejo é música de gente antiga. Mas ela não imaginava que Daniel tinha uma resposta que a faria ficar sem palavras. Assista até o final este programa que jamais foi exibido. Era uma manhã tranquila no interior paulista quando Daniel atendeu uma chamada da produção da Globo. A proposta era direta. Uma edição especial do Altas Horas, reunindo artistas de diferentes gerações para debater o impacto da música brasileira no comportamento dos jovens. Do outro lado da linha, a produtora explicou: Daniel, o programa terá diversos nomes. Será uma noite sobre contrastes musicais, sabe? Queremos mostrar como o Brasil é diverso. E, obviamente, você não pode faltar. Daniel sorriu gentilmente, agradeceu o convite, mas permaneceu em silêncio por alguns momentos. Após desligar, ele vinha passando por dias estranhos, sentia uma pressão no peito desde a semana anterior, estava mais reflexivo, sonhava com mensagens confusas e rostos desconhecidos. Era como se algo estivesse sendo revelado, mesmo sem palavras. Na véspera do programa, ele não conseguiu dormir. Rezou em voz baixa, como fazia desde criança. Senhor, se este convite for apenas mais um programa qualquer, que passe. Mas se for algo maior, me oriente. Não por mim, mas por quem irá escutar. Na manhã da gravação, Daniel saiu cedo. Passou na igreja antes de seguir para São Paulo. Sentou-se sozinho no último banco e fez uma oração simples. Que suas palavras não fossem dele, mas de quem necessitasse ouvi-las. Chegando aos estúdios da Globo, foi acolhido com respeito. Técnicos, maquiadores e seguranças tratavam Daniel com um afeto verdadeiro, como quem reconhece nele algo além da celebridade. Porém, havia certa estranheza no ambiente. Os outros convidados eram bem distintos. Jovens urbanos, digitais, vibrantes. Entre eles estava a Anitta. Ela chegou rodeada por assessores, maquiadores e com o carisma magnético de sempre. Daniel, com sua simplicidade serena, apenas acenou com um bom dia educado. Ela retribuiu com um sorriso rápido, distraída pelo celular. Serginho. Groisman, sempre simpático, passou pelos camarins cumprimentando todos com entusiasmo. Quando chegou ao camarim de Daniel, fez questão de abraçá-lo com força. Que honra tê-lo aqui hoje. Vamos fazer um programa especial. Daniel respondeu com um sorriso genuíno. Vamos fazer o que Deus permitir, Serginho. No estúdio, o cenário estava mais colorido do que nunca. Plateia lotada, maioria jovem, luzes intensas, música alta, celulares para todos os lados. Quando Daniel entrou, foi aplaudido, mas com uma energia diferente. Era um aplauso de admiração, não de empolgação, como se fosse uma lenda viva, porém distante da realidade daquelas pessoas. Serginho iniciou o programa com sua voz calma e articulada. Hoje, no Altas Horas, um encontro de gerações. Vamos falar de música, de valores, de transformações. De um lado, uma das maiores vozes da história do sertanejo. Do outro, uma das maiores artistas pop da atualidade. Vamos escutar, refletir e talvez discordar, e está tudo bem. As primeiras perguntas foram leves. Anitta falou da carreira internacional, das coreografias, do público jovem. Daniel falou da infância, do pai caminhoneiro, das cantorias na praça da cidade, das origens humildes. O público ria, se emocionava. A conversa fluía naturalmente. Mas então Serginho perguntou: Daniel, como você enxerga a música atual? Com tantas mudanças, tantos ritmos, tanta exposição? Daniel respirou profundamente e respondeu com tranquilidade. Eu acredito que a música é um espelho da alma, e a alma do povo se transforma sim. Mas uma coisa jamais muda: a necessidade de sentir verdadeiramente. Eu penso que música sem verdade é apenas ruído com melodia. A plateia ficou silenciosa por um instante. Foi então que Anitta, sentada ao lado, soltou a primeira provocação. Com um sorriso zombeteiro,
disse. Ai, Daniel, mas se for só para sentir, então a gente dorme, né? Música boa hoje é a que faz a galera rebolar até o chão. Se não dá para dançar, morre esquecida. Antes de prosseguir, peço que comentem abaixo a palavra Amém. Esse simples comentário ajudará muito a impulsionar esta mensagem para todo o Brasil, pois o que vocês verão é uma lição de amor e bondade que serve para todos aprenderem. Comentaram? Muito obrigado! Se puderem também se inscrever no canal e deixar seu like para nos ajudar, ficamos muito gratos com todo esse apoio de vocês. Que Deus os abençoe, lhes dê tudo em dobro e os ilumine. Agora vamos continuar. Risadas brotaram entre os jovens da plateia. Daniel apenas sorriu levemente. Serginho tentou contornar. Mas a música pode emocionar também, né? Anita continuou. Pode, claro. Mas vamos falar a realidade. Essa coisa de modinha sertaneja, violãozinho, letra melancólica, é muito música de tiozão de churrasco. O Brasil novo quer batida, quer grave, quer palco, quer energia. Não quer música para chorar e abraçar travesseiro. A plateia riu, mas alguns na arquibancada fizeram cara de desconforto. A fala soou pesada. Daniel não respondeu imediatamente. Pegou o copo de água à sua frente, bebeu devagar. Depois olhou diretamente para Anita, com um olhar sereno, mas firme, e disse: O Brasil novo quer muita coisa, mas o Brasil verdadeiro ainda necessita de paz. Serginho sentiu o clima mudar. A plateia também. Anita sorriu sem graça, mas manteve a postura. Pode ser, mas paz com ritmo é melhor, né? A plateia riu, mas dessa vez com menos força. Daniel olhou para o chão por um instante, depois encarou a câmera, como se falasse para quem estava em casa. Eu canto desde menino, nunca cantei para virar trend. Canto para quem não tem com quem conversar, para quem se deita e ora, para quem sofre em silêncio. Se isso não serve mais, então eu não sei o que o Brasil quer escutar. Serginho rapidamente chamou o intervalo, mas ali o programa já não era mais o mesmo, nem o clima naquele estúdio. O intervalo terminou, mas o retorno ao palco foi estranho. Os risos já não vinham com facilidade. O que era para ser um programa descontraído, com troca de ideias entre artistas de gerações diferentes, começava a ganhar uma densidade silenciosa. Serginho Groisman, tentando retomar o ritmo, puxou um novo tópico. Daniel, você falou que canta para quem sofre calado. Isso é muito belo. Você acredita que a música tem esse papel de curar? Daniel assentiu. Eu não acredito, eu tenho certeza. A música me curou. Me curou quando perdi meu pai, quando perdi minha mãe e também quando perdi a mim mesmo. Ela não me deu dinheiro primeiro, ela me deu abrigo. Foi a música que me fez enxergar Deus nas pequenas coisas. No abraço da minha filha, no olhar de uma senhora no fim do show, no silêncio depois do último acorde. A plateia ficou quieta. Alguns se entreolhavam, outras pessoas apenas ouviam, absorvendo. Deus? Disse Anita, quebrando o silêncio com um tom de ironia. E agora vai virar culto ao vivo? Algumas pessoas riram, outras não. A temperatura caiu alguns graus no estúdio. Daniel olhou para ela com respeito. Não é culto, é verdade. Eu só falo do que vivi. Nunca fui de apontar o dedo para ninguém. Mas também não aceito que zombem da minha fé como se fosse um acessório ultrapassado. Serginho tentou interromper com uma pergunta neutra, mas Daniel continuou com calma, sem elevar o tom. A gente está vivendo num mundo onde falar de Deus virou provocação, mas dançar seminua, cantar palavrão e gritar que é livre, isso é aplaudido. Aí eu te pergunto, Serginho. Liberdade é fazer o que quiser? Ou é poder dizer o que sente sem medo de ser ridicularizado? Silêncio. Serginho, visivelmente desconfortável, desviou o olhar. Anita deu uma risada seca. Amor, você está confundindo as coisas. Eu só disse que música tem que levantar a galera, sacudir. Essa coisa de fé, de silêncio, de lágrima, isso aí não rola mais. É bom para orar, não para viralizar. Daniel abaixou a cabeça por um instante.
respirou fundo. Nem tudo que vende vale, e nem tudo que viraliza edifica. A frase caiu como uma pedra no estúdio. Algumas pessoas na plateia começaram a aplaudir discretamente. Outras ainda mantinham o celular apontado, mas com expressão séria. A própria equipe de bastidores sentia a tensão. Era como se duas forças opostas estivessem frente a frente e ninguém sabia para onde aquilo iria. Serginho, tentando puxar outro assunto, disse: Daniel, você tem alguma lembrança marcante com fãs? Alguma história que mexeu com você? Daniel olhou para a câmera. Seus olhos estavam marejados. Tem uma que nunca saiu da minha cabeça. Em 2004, depois de um show em Santa Catarina, uma moça me esperou no camarim. Ela havia perdido o filho de 9 anos. Disse que a última música que ele ouviu antes de partir foi minha, que ele pedia para ela cantar comigo no rádio porque a voz do Daniel acalmava o coração dele. A plateia começou a chorar. Não com escândalo, com silêncio, com verdade. Daniel continuou. Naquela hora eu entendi que minha missão não era palco, era consolo. Que minha voz não era minha, era instrumento. E ali eu prometi para mim mesmo. Enquanto tiver ar nos pulmões, eu vou cantar para curar, nem que seja uma alma só por vez. Anita olhou para a frente, séria. Já não sorria. Parecia incomodada, mas sem palavras. Daniel então se virou diretamente para ela, com respeito, mas firmeza, e disse: Anita, eu não sou o seu inimigo, mas você precisa entender uma coisa. O povo que me escuta é o povo que aguenta a barra calado, que cria filho sozinho, que trabalha 12 horas por dia e ainda pede desculpas. Eles não querem rebolar, eles querem respirar. A plateia explodiu em palmas, de pé. Alguns gritando, Fala, Daniel! Outros aplaudindo com lágrimas nos olhos. Um senhor na arquibancada fez o sinal da cruz. Uma jovem começou a chorar abraçada, a amiga. Serginho não soube o que fazer. O programa havia escapado das mãos dele. Já não era mais entretenimento, era um divisor de águas. Anita pegou o microfone novamente. Gente, mas isso aqui é TV, né? A gente precisa de audiência também. Não dá para transformar isso aqui num confessionário. Daniel se virou para a câmera novamente. Então corta, porque se a audiência tiver que vir da mentira, eu prefiro o silêncio. A frase causou um novo rebuliço. O diretor nos bastidores começou a se agitar. Pelo ponto eletrônico, avisou a Serginho. Interrompe, vamos encerrar mais cedo. Isso fugiu do controle. Serginho anunciou mais um intervalo, mas todos ali sabiam. O programa já não era mais um programa. Era uma declaração pública de que a verdade ainda incomoda e que há quem prefira ser apagado a ser falso. O segundo intervalo durou mais que o normal. O diretor estava irritado, os produtores ansiosos e a equipe técnica silenciosa. Alguns olhavam para Daniel com reverência. Outros cochichavam nos bastidores, tentando entender se o programa ainda teria continuação. O clima era tenso. Não havia gritaria nem caos, mas uma pressão invisível parecia pesar sobre cada canto daquele estúdio. Serginho Groisman estava num dilema. Sabia que o programa havia saído do controle editorial da emissora, mas também sabia que não era qualquer momento. Ele olhou para Daniel no camarim improvisado e disse: Você mexeu com alguma coisa lá dentro que nem eu sei explicar. Daniel, sereno, respondeu: Não fui eu, foi a verdade. E a verdade, quando entra num lugar que vive de aparência, ela arranha, ela machuca. O diretor da Globo apareceu, visivelmente tenso. Serginho, vamos encerrar agora, sem mais discursos, sem falas longas. A ordem de cima é clara, corta tudo. A parte da música talvez a gente aprove. O resto, arquiva. Serginho assentiu. Daniel também. Mas havia algo nos olhos dele que não se dobrava. Ele não lutava contra ninguém, mas também não abaixava a cabeça para qualquer um. Minutos depois, a gravação foi retomada. O público voltou aos lugares, mas o clima estava denso, carregado. Os aplausos vinham tímidos, quase automáticos.
Serginho tentou retomar com uma fala técnica, apresentando mais um número musical. Daniel foi convidado a cantar. Pegou o violão, caminhou até o centro do palco, olhou para a câmera e disse: "Essa música é para quem sente que está sozinho, mas não está." Começou a dedilhar acordes simples. A letra era suave, mas cortante como navalha. Quando o mundo grita, eu fecho os olhos e escuto quem fala com o coração. Se me chamam de velho, eu respondo com calma. A verdade não precisa gritar para fazer revolução. Enquanto ele cantava, uma jovem na plateia começou a chorar descontroladamente. Depois, um rapaz ao lado dela passou mal. E então, repentinamente, um homem no fundo da arquibancada se levantou aos gritos. Para! Para com isso! A câmera desviou imediatamente. Plateia entrou em choque. O homem parecia possuído, os olhos arregalados, a respiração pesada. Os seguranças correram até ele, mas ele falava alto, embolado, com uma voz que parecia não ser sua. Ele não pode falar esse nome. Ele está abrindo portas que devem ficar fechadas. Um técnico da Globo, que já trabalhava há 20 anos no estúdio, se afastou tremendo. Outro, responsável pelo áudio, parou de responder no ponto. O homem continuava. A luz dele incomoda. A luz dele está queimando. Daniel parou de tocar. Não disse uma palavra. Abaixou a cabeça, orou em silêncio. Quando levantou, os olhos estavam marejados, mas firmes. Eu não tenho luz própria. Só carrego a que me foi dada. E se ela incomoda, é porque encontrou trevas. O homem caiu de joelhos. Começou a se debater, gritava. Ele está falando coisas que não podem ser ditas. Ele tem algo que precisa ser calado. A segurança o retirou às pressas. O estúdio ficou em absoluto silêncio. Anita, que até então mantinha o controle, agora olhava fixamente para o chão, sem reação. Não havia mais deboche, não havia mais dança. Havia verdade crua, dolorida, viva. Serginho, branco como papel, levantou-se devagar e disse: "A gravação está encerrada." O público foi liberado em silêncio. Ninguém falava. Muitos choravam, outros tremiam. Um dos operadores confessou para a produção. As câmeras começaram a falhar, o áudio saiu do ar por alguns segundos. Nunca vi isso. Nos bastidores, a decisão foi rápida e definitiva. O programa não iria ao ar. Nenhuma imagem, nenhuma fala, nenhuma música. Oficialmente, alegaram problemas técnicos. Mas quem esteve lá sabia que não era técnico, era espiritual. Daniel deixou o estúdio sem festa, sem despedida. Caminhou devagar até o carro. No trajeto, uma moça da equipe correu até ele. Chorava, mas sorria. Obrigada por tudo. Eu achava que a fé era coisa de gente antiga, mas hoje eu senti algo que nunca senti na vida. Daniel a abraçou brevemente e apenas disse: "O que é verdadeiro toca até quem não acredita." De volta à estrada, olhava pela janela do carro, vendo as luzes da cidade passarem rápidas. Seus pensamentos eram calmos, mas sua alma sabia que havia acontecido algo que não poderia ser apagado. Ao chegar em casa, entrou no quarto, sentou-se na beira da cama e fez uma última oração. Senhor, se tudo isso foi loucura, que não machuque ninguém. Mas se foi semente, que floresça onde mais precisa. Na cena final, Daniel aparece num campo aberto ao entardecer. O céu alaranjado atrás dele. Ele segura o violão, mas não canta. Olha diretamente para a câmera e diz: "O programa não foi ao ar, mas não precisa. Porque quando a verdade toca um coração, já cumpriu sua missão." Ele se vira e vai embora, deixando a estrada vazia, com o som do vento e dos grilos ao fundo. A tela escurece com os dizeres: "A luz não precisa de palco, só de espaço." A gravação havia terminado, o estúdio estava vazio, mas o silêncio ainda gritava. Técnicos caminhavam devagar, sem trocar palavras. As câmeras, agora desligadas, pareciam testemunhas de algo que ultrapassava sua função. A música ambiente do Altas Horas não voltou,
e nem voltaria. Nos bastidores, a decisão foi rápida. O programa seria arquivado. Nenhuma parte seria aproveitada. Nenhuma música, nenhuma fala, nenhum trecho. Fora do padrão editorial, disseram. Conteúdo sensível demais. Mas todos sabiam a verdade. Não foi sensibilidade, foi medo. O que aconteceu ali tocou algo que a emissora não sabia como administrar. Não era polêmica comum, não era briga de ego ou gafe ao vivo. Era espiritual, era invisível, mas era forte demais para ser ignorado. Celso Portiolli, que acompanhava a gravação dos bastidores, ligou pessoalmente para Daniel naquela noite. A ligação foi curta. Portiolli, emocionado, disse apenas: "Eu assisti tudo, Daniel, e o que você fez foi maior que a televisão." Do outro lado, Daniel respondeu com calma: "Não fui eu, foi quem me enviou." No dia seguinte, uma nota interna circulou entre os altos cargos da emissora. "O material da gravação de ontem deve ser mantido em sigilo absoluto. Nenhuma reprodução, nenhum acesso externo. Arquivar por tempo indeterminado." Assim, o programa sumiu como se nunca tivesse acontecido. Mas os que estavam lá jamais esqueceriam. Na Globo, alguns produtores pediram transferência de equipe, outros pediram licença. Um dos seguranças que retirou o homem da plateia nunca mais voltou ao estúdio. Disse à família que ali aconteceu algo que não quer ver de novo. Daniel, por sua vez, não deu entrevista, não fez post, não subiu em palanque. Voltou para sua casa, como sempre, em silêncio. Quem o viu percebeu que nele havia mudado. Estava mais firme, mais sereno, como quem cumpriu um propósito, mesmo que ninguém mais tenha visto. Uma semana depois, ele voltou à pequena igreja onde costuma rezar. Sozinho, sentou-se no último banco, ajoelhou-se e ficou ali por mais de 1 hora, sem pedir nada, apenas agradecendo. Na saída, um senhor de idade que o reconheceu se aproximou e disse: "Eu sonhei com você. Não vi o programa, mas no meu sonho você dizia para eu não desistir da minha fé, que Deus ainda falava com a gente e que o mundo ia tentar calar isso." Daniel o abraçou com força. "Deus fala, e se alguém ouviu, já valeu." Dias depois, um membro da produção do programa mandou uma mensagem para ele discretamente. Dizia: "Só queria que você soubesse. Não importa se o Brasil não viu. Quem precisava ouvir, ouviu. Eu fui um deles. E era isso que bastava." Daniel nunca precisou de palco nem de câmera. Sua missão não era convencer, era lembrar. Trazer de volta a voz que o mundo moderno tenta abafar. A da fé, a da humildade, a do essencial. Um mês depois, no interior, ele foi visto caminhando, numa estrada de terra, sem equipe, sem fãs, sem celular na mão. Apenas ele, a natureza e o som do próprio passo. Quando um morador o cumprimentou de longe, ele respondeu sorrindo: "A paz vale mais do que qualquer aplauso." Na última cena, Daniel aparece num campo florido, o sol se pondo ao fundo. Ele segura o violão, mas não canta. Apenas caminha até uma pedra, senta-se e olha para o horizonte. Depois olha para a câmera e diz: "O programa não foi ao ar, mas a verdade não precisa de televisão." Ele então se levanta, caminha até desaparecer da vista. A tela escurece lentamente e surge a frase: "A luz não precisa ser mostrada, ela só precisa ser acesa." Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Comente aqui: por que você acha que esse tipo de verdade incomoda tanto?